Bom dia para você que a partir de agora acompanha a edição do ESFM News desse último dia de 2025, quarta-feira, 31 de dezembro. Um programa diferente hoje, o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o advogado Ronaldo Serápicos vão especular um pouquinho com você como é que vai ser o ano que começa na meia-noite de hoje. Para começar, vamos começar com a economia. Benjamin, o crescimento econômico mundial deve desacelerar para 3,1% em 2025, esse ano, que ainda não fechou, só fecha no final de janeiro, e para 3% em 2026, diz a OCDE. A gente ainda Bom dia! Bom dia. Antes de mais nada, bom final deste ano, que já vai tarde. Seja bem-vindo 2026. Vai tarde 2025? Eu acho que já vai tarde. Já foi um ano pesado, complicado. Para nós que transmitimos aqui da Baixada Santista, foi um ano sofrido pro Santos. O grande campeonato que nós ganhamos foi não cair. Então a gente sofreu muito este ano. Foi um ano de vendavais, mudanças climáticas importantes. Foi um ano em que flopou a COP30. A gente não conseguiu grandes acordos. Acho que 2025 termina, mas não termina com aquela coisa, olha, fiz coisas positivas. Vamos deixar para 2026. Na economia, foi um ano que o Trump embaralhou o mundo, em que a gente não conseguia saber o que ia acontecer no dia seguinte. Nós tivemos aqui neste programa, não por acaso, mas por genialidade de Paulo Schiff, o quadro Trump Causa. E quando o Trump causa, ele bagunça a economia do mundo. Muitos setores aqui no Brasil, mesmo quando foram revogadas as grandes taxações, eles perderam capacidade de prever o futuro. Eu vou continuar vendendo meu sapato para o americano, para o mexicano. Tudo isso impacta, principalmente aqueles que precisam pensar a médio prazo. Essa queda do PIB mundial deve-se um pouco à questão da Rússia e principalmente à questão da China. Como é que a China vai se portar? A China concordou com essa redução? Se a China levanta, muda completamente. Se o Trump continuar causando, é bem possível que isso aconteça. Agora, Ronaldo, olhando da perspectiva do Brasil, o que nós comentamos muito durante esse ano de 2025 que está terminando, é que a perspectiva dos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e depois África do Sul e depois ampliado, para as exportações brasileiras, a longo prazo, que começou no final do século passado, essa abertura para a China e para a Índia, com o Fernando Henrique, mas foi acelerada pelo Lula, de uma certa maneira, foi visionária. O Brasil já era o maior exportador mundial de alimentos in natura, passou a ser também o maior exportador mundial de alimentos processados, e as duas maiores populações consumidoras de alimentos do mundo não estão na América do Norte, estão na Ásia, são a Índia e a China, não é? Bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia ao Benjamin, bom dia aos ouvintes e telespectadores. Eu primeiro dizer que eu não acho que o ano de 2025 foi tão ruim como o Benjamin Ranzinza falou aqui. Acho que foi um ano bom, estamos vivos, estamos bem, o Brasil atravessou crises complicadas aí, momentos difíceis. Então, nós chegamos lá, né, Benjamin? Temos que ser um pouquinho mais otimistas. As dificuldades não significam que você teve uma jornada ruim. A dificuldade, às vezes, ela é necessária. E é isso que eu vejo como perspectiva para a área econômica ano que vem, para 2026. Eu vejo que as dificuldades que foram criadas esse ano, principalmente pelo Trump causa, né, pelas tarifas, pela falta de previsibilidade, criaram um ambiente que é propício também para oportunidades, né? Uma coisa que a gente aprendeu com os asiáticos, principalmente China e Japão, a respeito da forma como eles veem a economia, é primeiro que eles gostam de planejar a longo prazo. Então, eles não devem estar confortáveis com o fato de não conseguir fazer a previsão para o ano que vem da economia, porque não sabem o fator aleatório, né, que é Trump, eles não sabem o que o Trump prepara para o ano que vem. Mas eu acho que ele já fez a bagunça que tinha que fazer. Você sabe por que o PIB o ano que vem não vai ser, a previsão não é maior que desse ano? Porque a economia norte-americana sofreu com essa confusão toda. A economia norte-americana não cresceu. E a economia chinesa,
cresce menos do que o esperado, justamente por essa falta de previsibilidade. Mas uma coisa que a gente aprendeu com a economia asiática é que ela aproveita as oportunidades, ela transforma dificuldades em oportunidades. Isso aconteceu com o Brasil. O Brasil foi buscar outros mercados, nós fizemos outros acordos para a nossa carne, para o nosso café, para a nossa soja. Existe uma preocupação com a soja por conta dos acordos entre Estados Unidos e China, mas isso é uma possibilidade de você abrir novos mercados. A tarifa imposta pelos americanos para nós não foi só ruim, não foi só coisa que nos atrapalhou, foi coisa que nos deu também oportunidades. Então, eu, sinceramente, não acredito que essas previsões de um PIB menor se concretize. Eu acho que o que aconteceu esse ano incentivou todas as nações que têm capacidade produtiva de achar outras oportunidades, outros caminhos para crescer. E não tenha dúvida que a China, do jeito que está, vai encontrar um outro jeito de crescer. Eu concordo com o Ronaldo, viu, Benjamin? A projeção do IPEA atualizada para o PIB nesse ano é 2,2%. A previsão para o ano que vem é 1,6% PIB brasileiro. Eu não acredito que seja tão baixa como o IPEA diz que vai ser. Eu só vou começar com o capricorniano comentarista, Ronaldo. Chamar um aquariano de pessimista é uma sacanagem. Eu quero dizer que eu não sou pessimista, porque eu já vivi o ano. O futuro, eu sou otimista. Eu acho que a gente tem condições de melhora. Mas eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. E esse ano que começa agora, o Paulo agora vai chilicar, me desculpa. A gente começa com uma conjunção forte de Saturno em Áries. Saturno vai estar ligado com Urano em Áries e tem grandes revoluções. Negócios são terminados, instabilidade. Mas nós temos no pano de fundo uma grande dúvida. Quando a economia chinesa vai ultrapassar a economia americana? Quando a gente coloca um Trump causa, a gente vê a última tentativa desse desesperado presidente em manter os Estados Unidos como uma grande economia do mundo. Os indicadores diziam que era 2030, 32, que a China superaria os Estados Unidos. Alguns já dizem que é 26, 28. Essa é um ponto de curva, uma inflexão. Quem estuda história sabe que todos os grandes impérios, e o Império Americano é um grande império, a gente tem uma ascensão meteórica, a gente tem um período de estabilidade e um período de queda. A economia americana vive esse período de queda. Houve a desindustrialização americana em grande massa. Hoje, também o power soft, o poder leve, que é a mídia, também deixa de ser americano. Lá atrás, quando se investiu no Oriente, quando o Brasil abriu os olhos, o povo do olho fechado, foi uma grande sacada, como vocês disseram. Lá está o futuro. A minha dúvida, e aí eu devolvo para o Ronaldo, é assim, nós vamos ter que aprender a falar mandarim para ir no cinema? Bollywood vai dominar, a Índia vai tomar conta, as novelas turcas estão moldando o nosso caráter, o nosso iPhone chinês vai ganhar, até o guarda-chuva italiano que é feito na China. O que vai acontecer? O iPhone é feito na China. No Vietnã, às vezes, né? Para diversificar. Os símbolos americanos hoje são feitos todos na Ásia, né? O símbolo do tênis, né? O Nike, feito na Malásia. A Harley Davidson, símbolo da liberdade do povo americano, feito na China hoje. Então, agora veja, Ronaldo, acabaram, né? Um conceito que é muito disseminado é que não existe nenhuma potência econômica que não seja forte na indústria. Isso é uma crítica ao modelo brasileiro do agronegócio, que no futuro pode se modificar, porque a escassez de alimentos pode tornar o país produtor de alimentos o principal do mundo. Mas isso que o Benjamin falou e que você falou, o iPhone, industrialmente, ele é feito na China, no Vietnã ou na Índia, mas o design é feito nos Estados Unidos. O guarda-chuva que você comprou made in China, o design é italiano. Então, essa concepção tecnológica, essa concepção de design é um emprego ainda mais qualificado do que o emprego industrial. Você sabe quantos engenheiros existem na China hoje? 50 vezes mais do que no Brasil. Eles têm 50 vezes mais engenheiros que o Brasil.
Então tudo que você E a falou população aí, deles tudo é que só você 7 falou, vezes maior. Pois é. E daqui a pouco chega a 100, porque eles continuam formando todos os anos mais engenheiros do que nós. E que o resto do mundo todo. Você falou design, você falou de patentes e tal. A China já copiou isso tudo. Então, o iPhone, se amanhã a Apple falar assim, não quero mais que seja produzido na China, o chinês fala grande coisa. Eles vão fazer o iPhone lá do mesmo jeito. Mas e a inovação? Então, aí é que está o ponto. O chinês, que eu acabei de falar há uns instantes atrás, ele pensa, não é para os próximos 2 anos, é para os próximos 100. Eles fizeram isso com Hong Kong. Eles fizeram um plano para quando Hong Kong voltasse para o domínio chinês. Eles tinham um acordo com o Império Britânico de 100 anos. Eles fizeram um plano para quando voltasse, esse plano foi aplicado. Hong Kong fez uma transição pacífica, continua sendo uma das maiores cidades do mundo, um dos maiores PIBs per capita do mundo, e hoje é totalmente chinês, acabou o domínio inglês lá. Ninguém percebeu. Eles estão pensando nisso. Então hoje a China já detém a maior tecnologia que ninguém tem, por exemplo, em carros elétricos. O mundo inteiro está atrasado tecnologicamente em relação à China em carros elétricos. Ah, Ronaldo, em outras áreas a China está atrás. É verdade. Em outras áreas eles ainda estão atrás, mas eles estão se preparando para isso. Então hoje você vai na China, tem o produto que a gente chama até hoje o Xing Ling, produto chinês, barato, produzido em massa, descartável. Eles, além de fazer esse descartável, que é muito, muito mais barato que qualquer outro no mundo, você fica abismado. Eles conseguem fazer um guarda-chuva por 50 centavos. 50 centavos. Estava brincando com o guarda-chuva italiano. Eu comprei um guarda-chuva italiano, a etiqueta lá dentro era made in China, né? É só o design que é italiano. Eles fazem esse guarda-chuva que vem de camelô por 50 centavos de dólar. A gente paga aqui 20, 30 reais, provavelmente. Eles fazem por muito, muito menos do que chega aqui. Mas eles agora também fazem coisas melhores que os americanos. Os carros chineses elétricos são melhores, os telefones deles são melhores, eles têm um monte de itens de tecnologia que já são melhores que os Estados Unidos. Eles vêm há anos se preparando para essa virada, e eles vão dar essa virada. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o Império Romano, você falou das quedas dos impérios, né? O Império Benjamin Romano falou. O Império Romano durou, no mínimo, Benjamin, 5 vezes mais do que o Império Americano tem. 5 vezes. Então, 5, 6 séculos de Império Romano contra menos de um século americano. Né? Então, a verdade é assim, não existe ninguém que consiga ser império pro resto da vida. Os americanos vão cair. A China, um dia, talvez caiam também. Esse é o ciclo normal. Eu não tenho dúvida que a China ultrapasse os Estados Unidos. Tanto economicamente quanto tecnologicamente. Só para... O Paulo me odeia com números, ele me persegue. Roma é fundada mais ou menos por volta de 700 a.C., não é o número exato, e termina com 400 a.C., depois de Cristo. No meio do caminho, ela se divide e monta Constantinopla, que continua até 1400 e uns quebrados. A gente percebe que os impérios duram cada vez menos tempo. Sim. E o Império Americano, ele é quase a continuação do Império Inglês, que simplesmente foi transplantado para a América. Então, se a gente pegar a ascensão da Inglaterra e a queda agora, provável dos Estados Unidos, há uns 400, 500 anos, que já é bom demais. A China já caiu, já levantou várias vezes. Mas enquanto vocês falam de inovação, eu não sabia desse dado dos engenheiros. Que país terrível com tanto engenheiro. Deve ser insuportável. Mas e aí eu vou confessar um pequeno defeito meu, eu começo a ver as coisas pelas bordas. Como é que você mede o desenvolvimento no país? Com a criação de novas tecnologias. Primeiro passo, você copia. Você desmonta, vê como é que faz igual, faz um pouco melhor. Mas enquanto você não inventa, você ainda continua preso ao capital intelectual. E eu tenho um aplicativo horrível chamado Temu, de comprar quinquilharia chinesa. E olha, as quinquilharias chinesas são novas, são diferentes, não tem em outro lugar no mundo. É o secador de tênis elétrico, é o guarda-chuva em formato de coração. Eles já estão reinventando e estão inventando tecnologias. A gente vê isso na brincadeira, mas o exemplo do carro elétrico é perfeito. O Brasil foi invadido e a previsão para este ano terá uma grande porção de seus carros eletrificados em mandarim. Não, e o carro a combustão também depende da China hoje, porque todos os carros hoje são eletrônicos, não são elétricos, mas são eletrônicos.
e você precisa de componentes, chips que são produzidos na China. Nós aqui mesmo tivemos já uma crise de produção de veículos, a GM e Volkswagen suspenderam a produção por falta de chips, isso na época da pandemia. Chips que são feitos na China. A China hoje é capaz de parar a produção de veículos do mundo inteiro, se quiser. É só parar de mandar chip. Para complicar um pouco na pandemia, mostrou pra gente. A China é a fábrica de chips e a Índia é a fábrica de insumos hospitalares. Quando a Índia para, a gente não tem nem luva descartável para colocar. Quando a China para, a gente não tem container para colocar os produtos, porque ficou tudo lá na China. Índia e China são o dragão. Agora, na área do Benjamin, a medicina, durante a pandemia, nós tivemos problemas. O Brasil é um país que tem uma tradição de vacinas muito forte, né? Uma tradição de ser muito forte, muito competente em vacinação. O Brasil não tinha o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, que é o componente industrial da vacina. Chinês. Por quê? Porque ficou muito mais fácil comprar da China mais barato do que produzir no Brasil. O Butantan corrigiu isso, percebeu essa falha durante a pandemia. Agora, Benjamin, é uma grande notícia para 2026 a aprovação que aconteceu no final desse ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária da vacina contra a dengue para a população até 60 anos, né? Para 60 a mais ainda não está aprovada. Do Butantan? Principalmente, é uma grande notícia, mas ela tem não. O que acontecerá com o Butantan nos próximos anos? Talvez nesse ano. Nós tínhamos duas grandes empresas no estado de São Paulo da saúde. Uma é a FURP, que produz medicamentos populares, que o governo atual do estado simplesmente fechou. E nós vamos ter problema com os remédios populares neste ano de 2026. O Butantan, hoje, ele concentra, junto com a Fiocruz no Rio de Janeiro, a expertise, a inteligência brasileira em inovação tecnológica em vacinas. E ele conseguiu uma coisa, que é um fato muito relevante, que é a produção de uma vacina para povos tropicais. Por que não tem a vacina da dengue, ou não tinha a vacina da dengue até agora? Porque só dava aqui no hemisfério norte, não tinha, no clima temperado não tem o mosquito que transmite o anófilis, produto não transmite de a pobre, doença. né, Benjamin? Exatamente. E essa tecnologia é uma tecnologia revolucionária, que faz com que as vacinas sejam produzidas rapidamente. Nós vivemos isso na pandemia. Enquanto uma vacina, alguns anos atrás, demorou 10, 20, 30 anos, nós conseguimos, pelas pesquisas, ganhar tempos. Porque o princípio da vacina está o mesmo. Você só adequa ao vírus. Junto com isso, nós também temos no ano 2025, para não ser pessimista, como o Ronaldo falou, é uma das primeiras vezes que um brasileiro, desde o saudoso Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, entra como sendo uma das referências da ciência médica no mundo. Porque ele pegou uma bactéria que dá naquela mosquinha chata. Quem come banana sabe disso. Tem sempre uma mosquinha que voa, a Drosophila melanogaster. Ele pegou uma bactéria dela, pôs no mosquito e esse mosquito para de transmitir as arboviroses. Dengue, chikungunya e zika. E, provavelmente, a febre amarela. Isso daí é uma revolução do que a gente chama de terceiro mundo. Os países que têm essas doenças tropicais. Isto vai mudar. O clima temperado, ele deu um salto de qualidade de vida quando a vacina tratou as doenças deles. Varíola, tétano, rubéola. Mas a medicina tropical sempre foi esquecida. Agora, há uma mudança de visão nisso. O próximo passo é a gente conseguir erradicar uma das maiores vergonhas da humanidade, a tuberculose. E a cidade onde a gente está sediado o programa é uma das cidades que tem um índice de contaminação por tuberculose maiores do mundo. Graças à fundação do Bill Gates e da Melinda, investimentos maciços estão para erradicar essa doença que persegue a humanidade desde a urbanização. O Benjamin tem razão. Fazia tempo que um cientista brasileiro não aparecia na área dos mais influentes do mundo, como aconteceu com o pesquisador Luciano Moreira, né? É que o brasileiro nada contra a maré. O brasileiro se sobressai, se destaca, independente das dificuldades que nós encontramos aqui, porque não há incentivo. Não há incentivo para a ciência do nosso país. Todo mundo sabe disso. Esses casos
especiais de cientistas que se destacaram são exemplos isolados. É o cara que obstinadamente fez sozinho, porque não tem apoio. Aqui ou o cara faz sozinho ou não faz. Então todos eles têm essa mesma marca, né? E é uma vergonha você ter no mundo ainda situações em que, por exemplo, a tuberculose que o Benjamin mencionou, há quantos anos nós temos o medicamento eficiente para acabar com a tuberculose e o mundo não tem vergonha na cara de acabar, de erradicar a doença totalmente? Às vezes por questões ideológicas, às vezes por uma besteira. Tem gente que acha que vacina mata, tem gente que acha que remédio é contra a religião dele, sei lá. E tem a ganância de não dar um pouco para os países necessitados, principalmente na África hoje. As grandes nações milionárias já podiam ter acabado com a tuberculose do mundo inteiro há muito tempo. Falta interesse, né? A exploração dos países realmente mais pobres, né? Então esse é um problema. O que aconteceu a mesma coisa com a dengue, que há mais de 15 anos, Paulo, que eu sempre achei, e falei isso nos programas que a gente participava, que a única solução que eu via para a dengue não era aquela história de, olha, vamos fazer a limpeza, vamos tirar a aguinha do vaso e tal. Eu falei, a solução é uma vacina. E essa vacina só vai sair se tiver investimento dos governos, os governos de terceiro mundo, abaixo do Equador, porque sabia que nenhum laboratório dos países de primeiro mundo ia se interessar por uma doença tropical que só atinge terceiro mundo. Então, ou nós desenvolvíamos isso ou não ia acontecer. No final, acho que essa que é a solução, é a vacina, e o Brasil tem que investir nisso. Nós não podemos parar com a nossa pesquisa. Durante muitos anos, nós abandonamos não só os centros de referência como o Butantan, mas os centros de pesquisa também. O Brasil não tem mais investimento em pesquisa, isso é uma coisa que ficou para trás. Nós achamos que a China vai resolver o problema da pesquisa do mundo, e a última vez que eles foram pesquisar um vírus, o mundo quase acabou, né? Tem essa dúvida até hoje. Eu não sou a favor de teoria da conspiração, mas tudo leva a crer que a pandemia de coronavírus foi uma falha de um laboratório que estava pesquisando. E esse vírus se espalhou pelo mundo. Então, você achar que nós vamos depender desse pessoal para resolver os nossos problemas de ciência e tecnologia é muita ingenuidade. Mas já existe uma vacina japonesa contra a dengue, não é? Só que a produção é em pequena escala, não é, Benjamin? É pequena escala e são 3 doses, o que dificulta que a população média tome essa vacina. E ela tem desde a primeira dose e começar a fazer efeito um delta T de 6 meses. Então você tem que tomar no inverno para te proteger no verão, porque o mosquito é endêmico. E quando o Ronaldo falava, assim, é uma coisa muito patente. Doenças não são erradicadas por mudança de comportamento. Nós temos a sífilis, e hoje o Brasil vive uma epidemia de sífilis, principalmente na gestação. A sífilis é descrita desde 1490. Nós temos o tratamento para a sífilis eficaz, que é a benzetacil, dolorosa, desde a década de 60. E a gente não consegue erradicar. Quem erradica uma doença, e a polio mostrou isso pra gente, a varíola mostrou pra gente, as 2 doenças que a gente conseguiu acabar do mundo, é vacina. E a pesquisa da vacina é feita porque tem interesse. A gente discute muito essa questão de interesse, porque sempre falta uma ligação entre a universidade e a empresa. Quando a gente tem esse próximo vínculo, os Estados Unidos mostram muito isso, a pesquisa explode. No Brasil, o agronegócio percebeu isso. E a Embrapa criou tecnologia alimentar que fez o sucesso. Se hoje o agronegócio brasileiro é tão forte, não é porque o capitalista pôs o dinheiro lá, é porque a Embrapa pesquisou a soja no Cerrado, juntou com o agricultor, explodiu. O Brasil bate recordes e recordes de produção de alimentos em áreas que antes eram inóspitas. Na questão de saúde, falta isso ainda. E a gente discutia no final da pandemia que a gente tinha que aprender com a lição que a pandemia nos colocou. Eu volto a dizer, nós ficamos reféns, acho que você lembra disso, que a gente não tinha máscara para comprar, porque a máscara era chinesa ou indiana. A gente não tinha o respirador para chegar, porque o presidente dos Estados Unidos mandou o avião que trazia o respirador para o Brasil parar lá, falou, não, agora é meu, por aqui não passa. Ou a gente aproxima. E a USP fez um respirador nacional, eficiente e muito mais barato. Nós temos expertise, nós temos conhecimento. Não é possível que a gente só seja bom em fazer jogo de futebol e agora nem tanto,
ou samba. A gente tem criatividade, falta a junção empresa-escola. Agora, Ronaldo, nessa questão da produtividade da soja, para quem viveu no século passado, parece inacreditável, né, que a produtividade da soja no Brasil, dos plantadores de soja, seja maior que a dos Estados Unidos. O Benjamin citou a Embrapa, mas tem a Escola de Agronomia Luiz de Queiroz aí também, e tem o Instituto Agronômico de Campinas, que foi criado pelo imperador Dom Pedro II. Não, mas o Embrapa ainda é a referência. Criado na ditadura militar. É referência, recebeu apoio depois, e em várias áreas, né? O Brasil é um dos maiores produtores do mundo de papel, graças a também desenvolvimento de tecnologia, mudanças na forma genética da criação de eucalipto. O Brasil faz muito papel de eucalipto, que cresce muito mais rápido do que, por exemplo, o papel europeu, que é de coníferas, né, de pinheiros. Leva, às vezes, 100 anos para crescer uma conífera. E o nosso eucalipto aqui, que crescia em 7 anos, hoje cresce em 3 anos e meio a 4. Então, a renovação é muito grande. Agora, veja, você tem tecnologia aplicada em todos os lugares. Eu acho que hoje a capacidade de produção ela é importante, mas você desenvolver a tecnologia, conhecimento, isso é que gera realmente o desenvolvimento. Nós estamos falando aqui dos grandes impérios, né? O Império Romano não era um império com grande capacidade de produção, era um império com grande capacidade tecnológica. Você pega as cidades romanas, foram as primeiras pavimentadas no sentido de ter piso, né, para você se locomover, a famosa Via Láctea e tudo mais. O primeiro que teve água encanada, os aquedutos, isso tudo era tecnologia. E quem produzia para ele? Quem produzia eram as nações escravas, que eram conquistadas. Esses é que produziam. Então, informação, conhecimento, tecnologia, isso é que faz a diferença. Então, o Brasil desenvolveu essa tecnologia, mas você não precisa necessariamente ser um país que tenha aquela vocação para um determinado produto. Hoje a gente está preocupado com a nossa soja, porque outros países produzem soja e tal. Nós produzimos mais soja que os Estados Unidos, é verdade, mas eles produzem mais milho. Então você tem, cada nação tem a sua potência. Eles adoram o suco de laranja, nós produzimos mais do que eles. Mas eles têm uma forma de armazenamento e produção em larga escala diferente da nossa. E nós não podemos esquecer que hoje o mundo inteiro se adaptou a esse tipo de situação. Por exemplo, o café não é brasileiro, né? O café não é um produto das Américas, o café veio da África. Quem sabe no futuro a África não seja uma grande produtora de café? Não é esquisito onde surgiu o café não ter quase produção de café? Está no Brasil, Colômbia. Hoje o Vietnã já tem uma grande produção de café. Mas foram os árabes, né, que descobriram o café. Os árabes descobriram a forma de transformar os grãos numa bebida agradável e tal. Eles criaram as maneiras de você transformar aquilo na bebida que nós conhecemos hoje. Mas a origem do café é africana. Inclusive, tem uma história interessante, né? O Brasil só tem café porque nós fizemos o contrabando. A África era toda colônia europeia. Então a França tinha várias colônias na África. Eles trouxeram o café para as colônias do norte, as Guianas, Guiana Francesa, Suriname e tal. E o Brasil roubou essas sementes lá das Guianas. Por isso que nós temos café, senão não teria. Era monopólio francês na época. Se eu não me engano, o major chamava Palhares, o cara que trouxe o café escondido. Foi a missão que ele teve. Em relação a essa questão de que é o conhecimento que mais agrega valor, uma vez eu vi um presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica, Mário César Flores, ele dá um exemplo que ilustra isso com muita precisão. E nessa área que o Ronaldo citou, que é a do papel, né? Ele dizia assim, os preços devem estar desatualizados, mas uma tonelada de eucalipto vale $100. Pela transformação industrial em celulose, você tem uma tonelada de celulose $500. Pela transformação industrial no papel, uma tonelada de papel $1.000. Agora, uma tonelada de livros, quando você coloca o conhecimento, $13.500. Então, os 100 do eucalipto vão virar, com o conhecimento, 13.500. O ISFM News para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente.
eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos da nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil. Quando me avisou. Voltando com o ISFM News desta quarta-feira, 31 de dezembro, último dia do ano, fazendo uma previsão para 2026 com o médico Benjamin Rodrigues Lopes, que tem uma bola de cristal astrológica, e com o Ronaldo Serápicos, que tem uma bola de cristal, vamos dizer, como assim? Informatizada. Informatizada. Microchipada. A gente vai falar um pouquinho de política nesse bloco. 2026 é um ano de eleições presidenciais no Brasil e é um ano de eleições legislativas nos Estados Unidos. Então, o Lula e o Trump, que tiveram a química aí, os dois enfrentam eleições diferentes. A do Trump é perigosa para ele, porque ele pode perder a maioria na Câmara e no Senado, né, no Congresso. E a do Lula, ele pode perder a cadeira presidencial, Benjamin. Pode, mas não vai. Eu também acho. Brincadeiras à parte. Eu até ia brincar que nós vamos ter um Trump-Lula
junto com o Bolsonaro, porque a química foi tão forte, as tarifas caíram, o Lula agora está pedindo extradição do brasileiro que mais fraudou, que está nos Estados Unidos, mas politicamente são antagônicos. Mas para quem já xingou de neoliberal Geraldo Alckmin e hoje chama de grande vice-presidente, tudo pode acontecer. A gente terá uma eleição, deixando isso aí, não precisa de nenhuma bola de cristal microchipada, para dizer o seguinte, olha, é uma eleição extremamente acirrada. Nós teremos o Lula nadando de braçada provavelmente no primeiro turno, ele deve ganhar bem o primeiro turno, mais um segundo turno, repetindo o que a gente vive nos últimos anos, a polarização. A turma que gosta do Lula, que gosta do PT, contra a turma que não quer saber do PT de jeito nenhum. A economia será o fiel da balança. Se os 3% do PIB mundial repercutir no Brasil e a economia crescer pouco, Lula terá grandes dificuldades. Se o Lula não conseguir recuperar, e é verdade, o ganho do trabalhador brasileiro, que foi comido pela inflação nos últimos anos. Hoje você faz uma compra no supermercado e você gasta muito mais do que a inflação mostrou. E isso está afetando demais a popularidade. Neste final de ano, a gente viu algumas medidas que uns dizem que são eleitoreiras, eu digo que são oportunas, com a redução ou a isenção do imposto de renda até R$5.000, que solta mais dinheiro para a classe C, D e E. Outras qualidades, o Bolsa Família ainda eficaz. Tem uma pequena notícia que mostra o que será esse ano, que é assim, a extinção da obrigatoriedade da aula para ter carteira de motorista. Quem é beneficiado com isso? Quem quer ser uberizado? Hoje nós temos uma grande população que quer trabalhar como Uber, seja Uber Carro, Uber Motos, e precisa ter a carteira acessível. Lula mira neste grupo, C, D e E. Eles são suficientes para ele ganhar a eleição? E já o outro lado, o lado do capitão, eu posso dizer do presidiário, porque até agora ele é presidiário, ele tem 2 tiros. Um é a eleição para presidente, que ele até aceita perder, mas ele vai jogar todo o seu potencial na eleição para o Senado. Nessa eleição, nós teremos 2 senadores por estado. E são senadores que decidem ainda neste momento a cassação dos ministros do Supremo e que podem interferir, inclusive, na liberdade do ex-presidente. Agora, Benjamin, você como simpatizante da esquerda, do PT, como é que você vê essa situação em que a esquerda tem um único candidato que já completou 80 anos nesse ano de 2025, que é o Lula, e a direita tem uma multiplicidade de candidatos, vários nomes, inclusive com tendências ideológicas um pouquinho diferentes. Seria o Flávio Bolsonaro, a Michele, o Eduardo Bolsonaro, o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aparece com muita força, o governador de Minas, Romeu Zema, o próprio governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que não tem repercussão nacional, mas cresceu em popularidade depois daquela mega operação, atraiu a simpatia do pessoal mais radical no combate à criminalidade. Como é que você vê essa situação? Um único candidato de 80 anos contra uma multiplicidade de candidatos no campo oposto. Então, quando a gente fala do poder, quem está no poder não permite que outras pessoas disputem no seu próprio ser da sua comunidade a disputa do poder. Hoje o Lula é o presidente. Não tem sentido a gente dizer, olha, não tem uma outra liderança que vai enfrentar o Lula. Não, porque ele é o presidente. A reeleição dele é natural. Mas, e aí eu vou concordar com você, a esquerda brasileira tem uma dificuldade de construir alternativas. Tentou com a Dilma, foi um fracasso, um fiasco. Tenta com o Haddad, mas o Haddad não tem a popularidade. O grande problema é que nós temos uma tarrafa muito alta. Juntar uma pessoa popular que nem o Lula, que seja um grande negociador, é muito difícil de ser construída. Eu lembro que há muitos anos atrás, o Brizola, um daqueles rompantes, pegou o Lula, até então não era presidente, tinha perdido diversas eleições, leva o Lula no túmulo do Getúlio Vargas e fala, Getúlio, este aqui é o teu sucessor. Talvez tenha acertado. A ausência do Lula enfraquecerá demais a esquerda no Brasil. Algumas lideranças,
O Boulos, em São Paulo, tenta crescer. O mesmo ministro do Supremo, Flávio Dino, que é uma liderança de esquerda, mas ninguém capaz de enfrentar o Lula ainda. Na direita, que está fora do poder, quem está fora do poder quer ganhar de qualquer maneira, então se lança diversos candidatos. A grande dúvida é o seguinte: esses candidatos conseguirão conversar no segundo turno? A campanha do primeiro turno será fraticida? Porque, olha, o Tarcísio fica naquela, se eu vou, se eu não vou, depende do preço que o Flávio vai cobrar. O Zema até agora está fazendo de bom menino, mas quando ele vê que a campanha dele não está decolando, ele vai partir para jogar a cadeira no outro ou vai ficar até o final assim. O governador do Rio de Janeiro, ele tem que rezar muito para que ele esteja elegível e não esteja na cadeia. Isto é a maldição do Rio de Janeiro. Todos os ex-governadores vivos, à exceção da Benedita da Silva e do atual, por enquanto, passaram um tempo na cadeia. Depois que pegaram o telefone do presidente da Alerj, muita gente diz que não, acho que ele estará no outro lado da operação nos próximos meses. O futuro, neste ano que começa a nos girar. Ronaldo, você acredita nessa justificativa aí do Benjamin ou você acha que isso é uma desculpa esfarrapada para a esquerda não ter novos líderes? Não, vamos por partes, né? Jack. Primeiro é o Jack. Primeiro, eu acho que o otimismo, surpreendente otimismo do Benjamin, de repente, pro ano que vem... Ele reclama, eu sou pessimista. Depois eu sou otimista, ele reclama, você não dá. É exagerado. O otimismo dele com a candidatura do Lula pro ano que vem é exagerado, nitidamente. Para mim, vai ser uma eleição igual à anterior, 50-50, decidida no detalhe, 0,5% para lá, 0,5% para cá. Eu não vejo motivo, Benjamin, para ter mudado de lá para cá. Não mudou. É o mesmo quadro, porque o Lula não deslanchou na economia. Tem um ano para tentar fazer isso ainda. complicado, 15% taxa de juros, o Copom não baixou, não tem perspectiva de baixar a curto prazo, o mundo vive uma diminuição de PIB. Não vai ter milagre em 8 meses daqui até a campanha. Daqui a 8 meses já é campanha. Então não tem milagre na economia. Se não vai ter milagre na economia, e ele teve vários tropeços aí ao longo do mandato, não vejo motivo para mudar os 50-50, né? Então, para mim, começa por aí. Não tem favoritismo de ninguém, muito menos do Lula. Aliás, ele é o que tem a maior rejeição hoje, disparadamente, porque quem talvez tenha uma rejeição maior não é candidato, que é o Bolsonaro. Segundo, essa história da sucessão da esquerda é deliberada. É deliberada. Começou por culpa do Lula. O Lula não deixava ninguém ser candidato. O PT, durante muitos anos, tinha um candidato, Lula. Lula é candidato a prefeito, a governador, a presidente. Quem é o próximo candidato a presidente? Lula. Ele perdeu. Quem vai? O Lula. E quem vai agora? O Lula, até que ele ganhou. Aí ele ficou lá, fez os seus 2 mandatos e falou assim, bom, agora precisa de outro. Quem é? O Lula. Não, mas o Lula não pode, já foi 2 vezes. Então o Lula vai. O que ele fez? Ele pegou uma pessoa com carisma zero, com perspectivas de ter uma carreira política zero, com absoluta lealdade, que chamava Dilma Rousseff, que já tinha falado para ele, nós vamos tocar vento e tal. Então ele falou, é a pessoa ideal, leal e zero capacidade de conseguir me atrapalhar no futuro. Colocou a Dilma para voltar. A Dilma se elegeu, era o famoso poste. Era ou não era o poste? Todo mundo falava, é o poste. O Lula podia ter escolhido, naquele momento, ele podia ter escolhido o poste que ele quisesse. Podia ter colocado um poste com potencial de sucedê-lo. Ele não quis. Ele escolheu uma pessoa que sabia que não seria, que não teria essa condição. Ela só foi para a reeleição, que a ideia já era abrir mão antes. Ela só foi para a reeleição porque ali tinha perigo de perder. Ela falou, se perder, perde ela. Eu saio depois. E ela ganhou por 1 triz do Aécio, porque o candidato era muito ruim também, da direita, né? Então é por isso que o PT é assim, você pode procurar. Não tem candidato a governador, não tem candidato a prefeito, teve que chamar o Boulos. É o fim da picada o PT chamar um cara, o PT que já teve Marta, que já teve o Haddad, que já teve a Luiz Erundina e mandou embora a Erundina, tem que chamar o Boulos para ser candidato, é uma vergonha, gente, uma vergonha. Para as origens do PT, não ter um candidato em São Paulo foi uma vergonha. Tem que chamar o Boulos para quebrar o galho lá. Então, fizeram de propósito. Agora, a direita, Paulo, a direita é o problema Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse com a família toda unida, se ele tivesse elegível, se ele não tivesse preso, tinha um candidato só à direita, era o Bolsonaro. Você tem essa multiplicidade de candidatos porque o chefe está preso. E aí todo mundo põe as asinhas de fora, todo mundo põe as manguinhas de fora. Precisa saber o que vai acontecer. Ele escolheu um candidato, se é balão de ensaio, se é para valer, que é o Flávio, nós só vamos saber o ano que vem, não tem bola de cristal com isso.
Então todo mundo se apresenta. Chefe, não esquece de mim aqui. Se o senhor não puder ir, vou eu. Né? E aí nós vamos ver quem é que pode. O que a direita não pode fazer, do ponto de vista eleitoral, é chegar na eleição totalmente dividida. Se for dividida, perde pro Lula. Perdeu. Se for unida, aí é aquele 50% que eu falei no começo. E vai ser uma eleição super acirrada. Então, o Ronaldo falou que daqui a 8 meses já é campanha e que não tem milagre até lá, né? Agora, que pode ter uma reviravolta, pode. Porque se a gente retroagir 6 meses no tempo, começo de julho, Lula estava morto. Acabou o Lula, sem chance nenhuma de reeleição. Aí comprou uma briga com o Trump lá da tarifa, comprou outra briga com o Congresso, da PEC da blindagem, aquelas brigas com o Congresso, salário mínimo, salário mínimo não, isenção de imposto de renda, e tá aí o Lula de novo, em 6 meses. Em 8 meses pode acontecer outras 3 coisas desse tipo e ele chegar forte na eleição também. Pode. É essa esperança, Benjamin? Não é esperança, é a realidade, assim. Política, eu sempre tenho dúvida se foi o Tancredo Neves ou Ulisses Guimarães que falou que política é que nem nuvem. Você olha pro céu, uma hora tá de um jeito, outra hora muda a nuvem. O interessante é que não foi nenhum dos dois, né? Não, mas eles repetiram a história. Foi o ex-governador de Minas, Magalhães Pinto. Isso mesmo, a origem é dele. Mas frase, quem repetiu, eu acho que era o Ulisses. Era o Ulisses que repetiu. Os dois, eu vi o Tancredo falando também. E aí, a gente vai lembrar o seguinte. Porque a política é como a nuvem mesmo. A gente olha tá de um jeito, olha de novo tá de outro. Na eleição do Bolsonaro, e vai ter um filme agora, que vai ser lançado nos próximos meses, chamado Black Horse. Black Horse é uma expressão americana para dizer azarão. É aquele que não ganha de ninguém. Antes da facada, o Bolsonaro era um Black Horse. E, de repente, do nada, ele lidera todas as pesquisas. A política, muita coisa acontece, até nada acontecer. Isso é possível. Mas o que a gente diz é o seguinte, hoje o presidente Lula, ele tem o poder na mão. Ele é o presidente, ele tem uma máquina em exercício. Essa máquina tem um peso. Com 8 meses, essa máquina, se for bem utilizada, cria fatos positivos. Claro que a sorte existe. Ninguém imaginava que o filho do Bolsonaro ia causar essa crise com os Estados Unidos que ia beneficiar o Lula. Né? Naquele momento, o maior eleitor do Lula foi o Bolsonarinho, que resolve fazer esse sufocamento tarifal em cima dos brasileiros. Eu sempre digo que o Lula ele tem uma característica, resiliência. Um sobrevivente de Garanhuns, que cresceu na favela em Vicente de Carvalho, Guarujá, que foi preso durante o regime militar, alguém que se orgulhava e orgulha-se de nunca ter feito um curso superior num país chamado Brasil, em que a esquerda nunca teve chance, ele é um ponto fora da curva. E é muito difícil repetir esse ponto. O que o Ronaldo falou, eu já vi em várias cidades. O prefeito, o governador, geralmente elege um poste. Paulo Maluf, eu lembro eu sou um pouquinho mais velho, olha, vote no Pita. E se ele não for um bom prefeito, eu nunca mais concorro. Concorreu e nunca mais ganhou para prefeito. Mas é isso. O cara que tem um poder e que o ego está inflamado, ele não quer alguém que seja à sua altura. Aqui na nossa região, da Baixada Santista, nós temos uma cidade vizinha a Santos que o prefeito também elege postes quando ele não pode ser o candidato. Este fenômeno acontece. É muito difícil na política você ter a generosidade de permitir que lideranças cresçam juntos. Não é diferente na esquerda. Não será diferente na direita. Eu prevejo um primeiro turno com Lula sempre à frente, os outros candidatos disputando, e se eles não se organizarem, e eu torço para que não aconteça, perdem no segundo turno. Muitas vezes o político ele evita a criação de um sucessor, porque muitas vezes a criatura se volta contra o criador, como no caso do Frankenstein, né? A criatura se voltou contra o criador. O Benjamin citou do final do século passado, né? O Celso Pitta, que foi eleito, ninguém sabia quem era o Celso Pitta. Temos vários casos e se elegeu prefeito de São Paulo. A gente tem o Tarcísio de Freitas, que também... O carioca Tarcísio de Freitas. Com a bênção do Bolsonaro, se elegeu governador de São Paulo.
E a gente Só pra teve também o caso pontuar, também do o governador Quercia. do Rio de Janeiro é santista, né? O Cláudio tudo Castro, acontece. né, que era vice, né, do Itzel. Mas o ex-governador de São Paulo, Orestes Quercia, elegeu um candidato que ninguém conhecia também, Luiz Antônio Fleury Filho, né, que se voltou contra ele, né? Nós temos um pecado na nossa legislação eleitoral, Paulo, é um pecado. Que nós não adotamos a mesma regra norte-americana. Eu sou a favor da reeleição. Eu acho que você tem que dar a oportunidade do presidente, no final do mandato, ser colocado à disposição da população. Olha, eles gostaram, mais um mandato. Não gostaram, cai fora. Não é? Então eu gosto disso. Mas mais do que isso é absurdo. Então nos Estados Unidos você consegue 2 mandatos. O Obama, por exemplo, não pode ser candidato, 2 mandatos. O Trump termina agora, também não pode ser candidato. Embora ele esteja pensando em dar um golpe lá, né? Mas não pode ser candidato. No Brasil, 2 mandatos era o suficiente. E se nós tivéssemos essa regra aqui, qual que era a minha esperança, qual que é a minha bronca com o Lula? Ele podia ter deixado um legado. Ele podia ter eleito alguém que o substituísse. Ele podia ter lutado de forma mais eficiente contra a corrupção. E ele podia ter deixado um Brasil melhor. Ele quis deixar um Brasil para o partido. Ele quis deixar um Brasil para ele voltar. Ele trocou uma vontade pessoal por uma vontade de entrar para a história. E acabou entrando para a história de um jeito negativo, né? Ficou com uma marca ruim. Hoje você tem... O Lula era muito mais respeitado do que hoje. Hoje metade da população chama ele de ex-presidiário, chama ele de descondenado. E eles têm razão. Como é que eu vou ser contra? Como é que eu vou dizer que não? Eles têm razão. Então a minha bronca com o Lula, eu acho que assim, ele teve uma importância para o Brasil. A esquerda é necessária, eu sempre digo isso, você não pode esmagar a esquerda tem o seu papel, foi importante para o Brasil. Se você é de direita, conservador, tem momentos em que ser conservador é importante, tem momentos em que você tem que estender a mão para os mais necessitados, são as ideias de esquerda, então você tem que ter esse equilíbrio, mas ele podia ter deixado um legado para o país que ele achou melhor não deixar. Então esse para mim é o grande problema que ele tem e fez questão de não deixar um sucessor. Ele vai pro túmulo com a fama de ser a única pessoa de esquerda no Brasil que deu certo. Ronaldo Serápicos, mudando da política para o esporte, 2026 vai ser o ano de 2 nomes explodirem. Carlo Ancelotti, o treinador da seleção brasileira, italiano, e João Fonseca, o tenista brasileiro? João Fonseca já é uma realidade. Ele vai só daqui para frente consolidar a sua carreira, porque quem viu as partidas dele sabe, e não sou eu só que estou falando, foi o número 1 do mundo que falou, o número 2 do mundo já falaram. Eles viram ele jogando e sabem que ele tem potencial para estar. Pode não ser o primeiro, você pode dar um azar, que às vezes acontece, né, de você crescer na época de encontrar um gigante do outro lado. Então, se você for jogador de tênis, na época que tinha Nadal, Federer, Djokovic, todo mundo jogando ao mesmo tempo, é complicado, você não vai ser o número 1. O Guga, por exemplo, ele foi o número 1 na hora que tinha que ser. Se ele chegasse um pouquinho antes, ele não teria sido. Se ele chegasse um pouquinho depois, não teria sido. Porque você tem 2 gerações fantásticas, um pouco antes e um pouco depois dele. Tinha grandes craques na época dele, mas... O Guga então, essa é uma realidade. Enfrentou o Agassi e o Sampras, né? Sim, que se você colocar... O Sampras ainda, tudo bem, mas estava num outro momento da carreira. O Agassi, se você comparar com os gigantes, não está entre os gigantes, né? Então também não foram umas coisas assim tão... Foi o momento certo. É claro que o Guga, para mim, foi gigante também, mas se você colocar os 10 melhores da história, tem uns caras absurdos, né? Então, você tem no esporte situações em que você vê com clareza que vai dar certo, que vai acontecer, e tem outras que a gente não sabe. Futebol é uma incógnita completa, né? Você perguntou se o Ancelotti vai explodir, eu tenho certeza que ele vai explodir. Ou ele explode, certo? Ou implode. Ele explode ou ele implode, porque técnico da seleção brasileira, qual é o técnico da seleção que perdeu, que ficou bem? Detona o cara, né? E ele acaba a carreira, que também já tá no finalzinho, ele acaba a carreira. O Brasil, para ele, eu acho que foi o desafio de aposentadoria. Ele veio para cá sabendo que ou eu me consagro, ou eu me aposento, que se dane, vou gastar meu dinheiro, dane-se o futebol. Acho que ele veio para isso. Se o Brasil for campeão do mundo, ele vai virar herói nacional, vai ter uma praça lá no Rio de Janeiro com o nome dele, essas coisas. Se ele perde, vai ser esquecido.
e se explode. E eu vou dizer uma coisa para você, não tá difícil dele se explodir, não. Eu não boto fé nessa seleção. Tem aí algumas surpresas, né? O Estevão virando um jogador acima do nível dos outros, mas não é suficiente. E o Brasil hoje não está ganhando nem... nossa preocupação já não é mais a Europa. O Brasil não ganha nem dos sul-americanos hoje. O Brasil não passa pela Argentina e o Brasil teria muita dificuldade com as outras seleções. Então, sei não. Se tem algum assunto que eu sou completamente analfabeto, é esporte. Tênis, então, para mim, o único tênis que eu entendo é Nike ou Adidas. Eu não entendo de muito mais do que isso. Até porque eu não gosto muito do esporte individual. Você depende do gênio, da mudança do genoma dele, que fez com que ele tenha uma habilidade única de fazer aquilo. A Fórmula 1 ainda é mais ou menos que você ainda tem um carro que te ajuda ou não. Mas a gente via um campeão que ganhava todo ano, heptacampeão, não tinha graça. O futebol é uma caixa de surpresas, como é uma frase original minha disso, a gente não sabe para onde que vai. Mas a gente vive um momento do futebol brasileiro que eu acho que ele vai ser campeão. Porque quando tá tão na lama, só tem uma possibilidade, é fazer um milagre acontecer. A gente termina um ano em que o craque do Brasileirão foi o Arrascaeta, o estrangeiro. O segundo também é estrangeiro. Eu tô reclamando disso. Talvez o quarto ou quinto seja brasileiro. A gente tá vivendo no futebol, e hoje o futebol brasileiro domina a Sul-América, porque a gente importa. Porque a economia deles está pior do que a nossa e a gente consegue trazer eles para jogarem aqui. Se você montasse o Flamengo ou o Palmeiras só com jogadores nacionais, eles não fariam o que fizeram nesses últimos anos. O melhor jogador brasileiro hoje não é brasileiro, não. Coisa estranha. O melhor jogador do Brasileirão foi o Arrascaeta, que é estrangeiro. Os melhores treinadores também são estrangeiros, né? O Abel Ferreira no Palmeiras, o Leonardo Jardim no Cruzeiro, né? São treinadores estrangeiros também, embora o Brasil tenha um grande treinador que fez a carreira toda na Europa, né? Que é o Felipe Luiz do Flamengo. E a gente tem mais uma desgraça, que os melhores jogadores brasileiros, a gente não vê eles jogarem. Eles não têm mais vínculo com a torcida não se sente representado neles. E vamos ser francos, eles não representam. Vestir a camisa da seleção brasileira para eles hoje não era a mesma coisa que o Pelé sentiu em 70, quando era o auge da carreira deles. Não, é dinheiro. Eles perdem a Copa, mas o dinheiro já está suficiente. Não, mas a Champions League já é melhor do que isso. Nosso grande jogador em atividade, pasmem, é um ex-jogador que joga no meu time do coração e que ganha 3 jogos e vira Deus de novo. Antigamente jogar pela seleção era defender a pátria. Hoje jogar pela seleção é um contrato melhor na minha renovação. Virou dinheiro. Né? Ou a possibilidade de jogar na Inglaterra. A legislação inglesa determina que o jogador importado tem que ter passagem pela seleção do país dele. Sim, né? Também melhora a vida do cara de todos os sentidos. A seleção não é mais a defesa da pátria como era. O orgulho de ser jogador da seleção brasileira. Foi Nelson Rodrigues que falou que a seleção era a pátria de chuteiros. Né? E realmente até hoje, né, o patriotismo era muito ligado ao futebol. Todo brasileiro virava patriota, botava bandeira, né? Eu adoro, você vai nos Estados Unidos, toda casinha, nas cidades do interior, todo mundo tem a sua bandeirinha. No Brasil isso só acontece no ano da Copa. Ou bacana. Quando tem manifestação bolsonarista, mudou, que eles pegam a bandeira... Bem feito para a esquerda. É isso aí. Ao invés deixar de levar o símbolo embora. Brasil, ao invés de levar a bandeira para o Brasil, levava uma bandeira vermelha. Perderam a chance. Porque nos Estados Unidos, o democrata bota a bandeira dos Estados Unidos e o republicano também bota a bandeira dos Estados Unidos. Nós devíamos ter. Para terminar esse bloco, um supercomputador fez a previsão de que o Brasil tem 5,6% de chance de ganhar a Copa do Mundo. 5,6%. Na bola de cristal do Benjamin, qual é a possibilidade? 6,5%. 6,5%. E na bola microchipada aí do Ronaldo Serápicos? Se esse supercomputador fosse realmente um supercomputador, ele não podia... Da onde que ele tirou essa aí? Eu quero que ele me explique. Mostra o raciocínio. Joga lá, pronto. Da onde que ele tirou esse raciocínio? Eu quero ver a conta que ele fez para chegar nesse número aqui. Ele jogava FIFA 2000. Então não tem o menor sentido. O Brasil tem 5% de chance de ganhar. Por quê? Não tem... Por que tudo isso? Tem tudo isso mesmo? Eu acho que o Brasil que tem. Você tem
6 seleções que sempre são favoritas em todas as Copas. Não tem novidade, não tem o fato novo em Copa do Mundo. Já sabe quais são as seleções. Como no Brasileirão, a mesma história. Você pega Palmeiras, Flamengo, já sabe que eles estão lá. Então, Surpreende com o Inter, que quase cai. Joga um São Paulo, um Corinthians. Mas quando o Ronaldo fala das 6 seleções, ele fala da França, da Espanha, Argentina, da Alemanha, Argentina, Brasil, e a gente pode incluir aí a Inglaterra, que hoje tem uma seleção muito forte. E o italiano Então, Ronaldo Serapis não põe o Brasil grande 7. pátria mais? Então, quem? A Itália? A Itália. A Itália não Então, vai pra Copa. Se for Ela de vai se 7, classificar, o minha bola de Brasil, cristal vai pra diz. Copa. na minha Repescagem. conta, o Não Brasil vai. tem 14% de chance Não, por isso de que eu ganhar falo, a Copa. esses 5% aí, ele tá levando em consideração assim, o Uruguai tem 1, não sei o quê, Gana tem 0, não sei o quê, e aí você vai diminuindo. Isso é bobagem. E a Argentina vai lá e ganha, pronto. O ISFM News desse dia 31, véspera de Ano Novo, para o intervalo, mas fica com a gente que volta rapidinho. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos. Com ingredientes naturais, ele aumenta sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos da nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Chama que é sucesso, é ele! Alô Brasil, eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! Você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Experimente a melatonina da ISTV Shop. O suplemento natural que regula seu ciclo do sono de forma segura e eficaz. Com apenas uma cápsula antes de dormir, você relaxa mais rápido e desfruta de um sono profundo e reparador. Sem riscos de vício e sem efeitos colaterais, nossa fórmula de alta qualidade promove noites tranquilas e dias mais produtivos. Diga adeus às noites em claro e desperte renovado. Faça agora mesmo seu pedido através de nosso WhatsApp ou pelo nosso site. Dormir bem nunca foi tão fácil.
Voltando para o último bloco do ISFM News desta quarta-feira, 31 de dezembro, em que a gente está testando aqui a bola de cristal do Benjamin Rodrigues Lopes, que é médico, e a bola de cristal do Ronaldo Serápicos, que é advogado. Em 2025, Ronaldo Serápicos, um fato marcante foi a conquista do primeiro Oscar pelo cinema brasileiro. O filme Ainda Estou Aqui conquistou o prêmio de melhor filme estrangeiro. A atriz Fernanda Torres foi indicada, não ganhou o Oscar, mas ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz drama. Você acha que nesse ano tem repeteco com o Agente Secreto? Eu acho que pelo menos a indicação. Eu não vi o filme, então não tenho como fazer uma avaliação sobre a possibilidade dele, até porque você teria que ver também os concorrentes. O Oscar não significa que o seu filme seja ótimo ou que seja péssimo. Você não ganhar não significa que o filme é ruim, e ganhar às vezes não é sempre que o Oscar vai para um filme bom. Já vi filmes bem ruinzinhos ganharem Oscar. É raro, né? Então, o que é? Não é raro, não. Tem muita injustiça no Oscar. Opa! A gente pode dizer que é raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. É mais ou menos isso. Aí eles criam pela obra o Oscar da melhor obra para consertar isso. O mais importante dessa história toda é que você tem um circuito de eventos e de premiações no mundo todo, e é nítido que o cinema brasileiro voltou a frequentar esse circuito. Então nós temos não só o Agente Secreto e o Ainda Estou Aqui, que são as duas últimas produções aí de sucesso, mas o cinema brasileiro ressurgiu com obras importantes, com atrizes disputando protagonismo com atrizes do mundo inteiro, atores e atrizes. Então, esse ano Wagner Moura, ano passado a Fernanda Torres. Então é uma nova etapa do cinema brasileiro. Eu acho que isso começou com Cidade de Deus, para mim é um marco na história do cinema brasileiro. Foi uma grande injustiça. Cidade de Deus foi disparado o melhor filme do ano internacional. Poderia ter disputado até o Oscar de melhor filme além do internacional. Mas o internacional era certeza, era garantido que o Cidade de Deus está entre os 20 melhores filmes de todos os tempos. Como é que ela perdeu o Oscar de filme internacional na época? Tem uma politiqueira lá. Vai ver que na época, nem me lembro para quem que Cidade de Deus perdeu. Mas a partir dali o cinema brasileiro ganhou um novo nível de qualidade. É o mesmo diretor de Ainda Estou Aqui, né? O Walter Salles. O Walter Salles. É que o Walter Salles era produtor e não o diretor do Cidade de Deus. Né? Então, mas é a mesma turma que começou essa nova fase, que depois veio com o Padilha, com os Tropas de Elite e tal. E agora nós temos isso sustentável. A partir do momento que o Brasil lança 3, 4 filmes todo ano no circuito de melhores filmes do mundo, a gente fortalece toda uma indústria e a nossa cultura, principalmente. Porque esses filmes que nós estamos falando são filmes que falam do Brasil. O Agente Secreto é uma história brasileira, o Ainda Estou Aqui é uma história brasileira, Tropa de Elite, Cidade de Deus, são filmes, histórias sobre o Brasil, sobre a realidade do Brasil. Eu acho que isso que é o mais importante para nós em termos de cultura. E a bola de cristal do Benjamin? Vê o que aí pro Agente Secreto? Primeiro eu vou discordar, porque assim, lista de cinema é muito pessoal. Cidade de Deus não é um dos 20 melhores filmes meus, mas é um bom filme. Eu acho que o Agente Secreto ele tem um fator que o Ainda Estou Aqui não tinha. Eu li o livro do Ainda Estou Aqui, o livro é muito melhor que o filme. Também, isso é chover no molhado. Mas a atuação da Fernanda Montenegro não é uma atuação excepcional. Vamos para um intervalo comercial rapidinho, a gente volta já já. Quer eliminar aqueles quilos extras de forma rápida e saudável? O emagrecedor da ISTV Shop acelera o metabolismo, queima gordura e reduz o apetite, ajudando você a alcançar um corpo mais saudável. Ele possui em sua fórmula o Psyllium, que é uma fibra solúvel natural. Ela absorve a água quando misturada aos líquidos, podendo aumentar em 20 vezes o seu tamanho, formando assim uma massa gelatinosa, limpando as paredes intestinais, eliminando toxinas e resíduos.
Com ingredientes naturais, ele aumenta a sua energia e disposição para o dia a dia. Sinta-se com mais autoestima e bem-estar. Peça o seu emagrecedor através do WhatsApp ou através de nosso site. Você emagrece de forma natural e saudável com o emagrecedor da ISTV Shop. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Com o ISFM News dessa última quarta-feira do ano, desse último dia do ano de 2025. Antes do intervalo, Benjamin falava sobre o cinema brasileiro, aí que você falou que Cidade de Deus não é um dos 20 melhores filmes na sua ideia, como é na classificação do Ronaldo Serápicos. De todos os tempos. De todos os tempos, mas que é um nem bom do filme. século passado. E qual é a previsão? O que a sua bola de cristal mostra para 2026 para o cinema brasileiro? Lembrando, Benjamin, que você é noveleiro e que nesse ano teve uma novela de grande sucesso da Rede Globo, que foi o remake, a remontagem de Vale Tudo. E no final do seu comentário, nós vamos querer saber quais são os 3 melhores filmes de todos os tempos para eu entender como é que você raciocina. Ó, eu vou já dizer o primeiro, melhor filme pra mim que me marcou, porque filme tem que marcar a tua emoção. Eu tava fazendo um comentário quando eu fui censurado pelo Paulo Schiff. O melhor filme que eu gosto é um filme que ninguém lembra, A Garota do Adeus. É um filme maravilhoso, moldou a minha vida, minha adolescência. Melhor de todos os tempos? Todos os tempos. Chorei porque então... tocou o meu coração. Como Cidade de Deus, pra minha esposa, por exemplo, Tropa de Elite, tocou a alma dela. Ela gosta de rever Gladiador, eles revêem Ad Eterno, é insuportável, mas ela revê. Como novela da Record, que todo mundo sabe o final, porque já leu na Bíblia. Como remake da Globo, que todo mundo sabia quem ia morrer. Mas enfim. Só que neste Oscar nós temos uma diferença. Eu falava que eu li o livro do Ainda Estou Aqui. A Fernanda Montenegro faz um bom papel, mas é um papel normal. Uma senhora que perde o marido e que vai lutar. Não há trabalho dramático para criar em cima disso. Já o Wagner, ele tem um trabalho dramático consistente. Ele é uma pessoa diferente em cada filme. Se você vê o Capitão Nascimento, que foi em algum momento idolatrado pela direita, não é o Wagner, é outra pessoa. Ele faz diferente. Pablo Escobar. O Pablo Escobar no Narcos, ele também é totalmente diferente. É um grande ator. E você vai pegando os filmes, ó, Paió, eles são pessoas, ele se reinventa. E ele é um ator brasileiro que tem trabalho nos Estados Unidos, e trabalho de ponta. Ele participou do Guerra Civil, não é o melhor filme, mas é um bom filme. Então ele tem penetração, ele é conhecido. E acho que a carreira dele internacional é o grande impulso para ele ganhar o Oscar e o filme não ganha o Oscar. Ele ganha, mas o filme não leva. Agora, na minha concepção de grandes filmes, para você ver como é que eu classifico também, Ronaldo, eu entendo que os dois, Cidade de Deus é um grande filme. Ele não falou os 3 dele, não. Eu quero saber quais são. Vocês vão tirar o pelo de mim, eu falo. Os 2 Tropas de Elite são 2 excepcionais filmes. Ainda Estou Aqui também é um grande filme. Talvez eu não colocasse nenhum na lista dos melhores que eu vi. Agora, Blade Runner é um grande filme, O Caçador de Androides. Uma grande música também. O Feitiço de Áquila maravilhoso. É um grande filme, mas eu acho que os 2 melhores que eu vi na minha vida, que mais me impressionaram, foi Janela Indiscreta, do Hitchcock, com a Grace Kelly. Aquele filme é maravilhoso, né? E Lawrence da Arábia, também um filme... Eu não vi na época do Lawrence da Arábia, eu vi ele remasterizado. O Lawrence tá na minha lista dos 20 melhores. Para eu melhorar, eu vou terminar com o Ronaldo me matando. Fala os 3. Eu gosto muito da Vida é Bela. Eu choro, Um Sonho de Liberdade Roberto também. Benigni, né? Se você pegar os thrillers,
Eu gosto daquele em que o psiquiatra tá morto. Esqueci o nome dele agora. Sexto Sentido. Acabei de contar o final do Bruce filme. Willis, né? É maravilhoso. Mas o filme que me emocionou, e aí começa a briga. Vingadores, Ultimato, quando morre o Homem de Ferro. Ah, meu amigo, aquilo é cinema. E Ghost entra na eu não lista do preciso- Ronaldo? Eu não preciso nem fazer nenhum Ghost entra comentário. na sua Eu lista? pedi os três filmes, que é para o telespectador e ouvinte perceberem que o Benjamin é um grande médico, um cara que tem uma ideologia firme, consolidada, mas não entende nada de cinema, né? Deu pra Não, vocês eu tenho uma perceberem. inteligência emocional de 17 anos para cinema. Eu gosto de blockbuster. Vamos lá. Não, A Vida é Bela, você vai concordar comigo. A Vida é Bela, mas também é filmaço, mas não entra na lista dos 20. É porque tem muito filmaço, né? Qual que é o teu primeiro, Paulo Schiff? O Lawrence da Arábia Lawrence e o da Janela Arábia. Indiscreta. O Esses primeiro, são para dois. mim, é Janela Indiscreta. Cidadão Kane não é o melhor de todos os tempos? Não entra Não. na minha lista nem dos 20. Os jornalistas, o poder da mídia. Janela Eu Indi- detestei o filme. só Janela pra- Indiscreta é inquestionável, né, Ronaldo? Pra mim é um daqueles mitos, da história do cinema. Todo mundo começou a falar que Cidadão Kane era um baita filme que nem Casablanca. São dois filmes agradáveis, legais de ver, mas colocar ele na lista dos melhores de todos os tempos, alguém pagou propina pra isso começar. E você fica esperando o a pessoal frase que nunca vem. O pessoal sei lá, se foi a Paramount, se foi a Golden Mayer que fez lá, alguém pagou propina pra dizerem que esses filmes eram os melhores de todos os tempos, que não são, não passam nem de longe. O que você estava falando, Paulo Chico? Janela Indiscreta, Janela Indiscreta. e Lawrence da Arábia, né? Então, o Lawrence da Arábia, tudo bem, mas eu colocaria O Corpo que Cai, Vertigo, do Hitchcock nessa lista. Ou Melhor do que a Psicose, Janela né? Indiscreta. Então, eu gosto do Psicose, mas pra mim O Corpo que Cai é o melhor do Psicose, é o melhor do Alfred Hitchcock. É um filmaço. É o melhor filme pra mim de todos os tempos, é Ben-Hur. Só pra vocês entenderem a grandiosidade da obra, né? Um filme que foi feito numa época que não existia tecnologia para fazer o que foi filmado. Não tinha. Que nem o do George Lucas. O George Lucas, o Star Wars, foi feito numa época que não havia tecnologia para ele fazer o filme fantástico que ele fez. Ele fez tudo com maquete, com a nave pendurada por fio, e você vê o resultado do filme antes da remasterização, já era brilhante. Depois da remasterização, hoje virou covardia, né? A computação gráfica faz todo o trabalho, mas ele fez isso numa época que não existia computação gráfica. E Ben-Hur, então, não se fala. Aquela luta, a corrida, né? Não é a luta de bigas, numa época em que você tinha que fazer aquilo na marra, filmando, correndo atrás da biga, amigo. Não Agora era eu vou fácil. ganhar de goleada. E a melhor trilogia de todos os tempos? Matrix. Senhor dos Anéis. De Volta pro Futuro. E o Poderoso Chefão. Também, agora E o Poderoso Chefão. Chefão. Eu acho que Senhor dos Anéis empata com o Poderoso Chefão, que é cinema na veia. Matrix. Agora, Agora, entre Planeta esses, dos Macacos, que nem a trilogia ficou 5. entre esses grandes filmes tem o japonês Han, não tem? Então, eu não conheço Do a trilogia. Akira Kurosawa. Eu não conheço o Kurosawa. Eu vi vários filmes do Kurosawa, mas não... Han é um filme É, o Han, mas não Shakespeareano, né? Não a Mas trilogia. Senhor dos Anéis eu dormi, é chato, O pá. Senhor dos O- Anéis é genial. O Genial. De Volta pro Futuro não ganha porque o último é muito ruim, o Benjamin. O último é muito ruim. Os dois primeiros dá Agora- pra engolir, o último é muito ruim. Ô Ronaldo, na sua bola de cristal aí, quais são as tecnologias que vão mudar a vida da gente em 2026? Como foi o smartphone em 2007, 2008? Como foram as redes sociais? O Benjamin falou que antigamente os impérios duravam muito mais tempo, hoje eles duram menos. A tecnologia segue essa mesma lógica. Você tinha uma tecnologia que durava 100 anos. Depois essa tecnologia começou a durar 40, 30, 20. Hoje a tecnologia está durando 1 ano e meio, 2. Daqui a pouco você fala, mas isso é obsoleto. Mas começou um dia desse, já é obsoleto? Como é que pode ser obsoleto? Você vai pegar várias tecnologias que nós desenvolvemos há pouco tempo atrás, pega o telefone celular, como era o telefone celular há 10 anos atrás? Não tem nada a ver com o telefone celular de hoje. Como era o seu telefone celular há 2 anos atrás? Ele não tinha inteligência artificial, hoje ele tem. Hoje ele tem GPS, ele tem hoje um localizador. Então é muito difícil você falar qual é a tecnologia que vai bombar o ano que vem, né? Tem coisas que vão aparecer novas e ninguém tem bola de cristal para saber. Mas o que vão a gente aparecer pode... por inteligência artificial? Então, não. A inteligência artificial não cria. Quem cria continua sendo o homem. A inteligência artificial
potencializa o conhecimento. Ele pega aquele conhecimento e facilita a nossa vida, transforma aquilo em produtividade. Eles ainda não criam. Essa história de inteligência generativa é conversa mole de gente que está tentando vender inteligência artificial. Você pode fazer teste. Quem se interessar, faça os seus testes. Pega as inteligências artificiais que estão disponíveis hoje e você vai ver que ela não cria. Ela recicla, ela requenta as informações que existem. Qual é a grande mudança, a grande explosão que nós vamos ter, acredito que já o ano que vem? As pessoas aprenderem a usar corretamente a inteligência artificial. E aí nós vamos ter um salto de produtividade que ainda não aconteceu. Você sabe que as empresas, inclusive hoje, as principais pesquisas apontam numa redução de produtividade por conta da inteligência artificial. Sabe por quê? Trabalho mal feito. O cara pega aquele trabalho que ele fazia, que ele conferia um por um os itens, manda a inteligência fazer. A IA faz. A IA faz tudo errado. Aí ele manda pro próximo. Olha, o relatório que você pediu, Benjamin, tá aqui. Aí o Benjamin olha o relatório, meu Deus, tudo errado. Você perde um tempão corrigindo o trabalho mal feito que eu fiz. Aí você pega o seu relatório, junta com a inteligência artificial, manda para a próxima etapa. O cara que recebe tudo errado. Tá havendo uma redução de produtividade. Por quê? Porque as pessoas preguiçosas não aprenderam a usar a inteligência artificial. Elas estão usando para fazer um trabalho de criatividade que não é o trabalho da inteligência artificial. Criação ainda é trabalho do homem. Criatividade ainda é trabalho do homem. Do homem, né, que a gente fala a capacidade mental do ser humano, né? Não dá para falar só homem hoje, porque as mulheres são muito mais criativas do que a gente. Então eu acho que essa que é a revolução que eu espero para o ano que vem, as pessoas aprenderem a usar a inteligência artificial. Eu vou pegar o Ronaldo, vou pegar a palavra homem enquanto espécie. Eu acho que a grande mudança, se não neste ano inteiro, mas já no próximo, é o autômato. A gente vai trazer para dentro da casa a máquina que faz a função mecânica. A gente namorou, brincou com isso, com aquele robozinho que varre a casa. É, o aspirador. Que o meu faz 6 meses que tá de festa, que não, a minha empregada e eu varremos melhor. Mas tá lá, tá preparado. Os chineses não tanto, mas os japoneses já têm uma loucura pelos autômatos. E o engraçado, que o ser humano por trás de tudo. Qual é o robô que mais vende no Japão? É um robô que parece uma almofada e mia que nem gato. Pra ele fazer carinho e tirar a solidão dele. É muito louco isso. Ele não faz nada. Ele tira a minha solidão. Mas a gente vê o robô que entrou nas indústrias, agora ele vai entrar na casa. Ainda muito caro, já está na caixa dos 100 mil reais, 200 mil, mas deve entrar por aí. A gente vai ter uma mudança também na mídia. Se a gente, e o Ronaldo que é muito mais velho que eu e Paulo Schiff, lembra que quando ele viu os filmes dele, ele comprava o DVD. Depois ele comprou, primeiro ele comprava fita. Depois comprava o DVD, VHS, foi pro CD, VHS. Foi pro Blu-ray e hoje a gente paga pra Netflix. O que a Netflix vai fazer? Ela será a dona da mídia do mundo com a aquisição da Paramount ou não? A gente tá na dúvida. Disney, né? Mas a escala dela de mercado fica uma coisa absurda. A gente não tem nenhum videogame, console novo já há 3, 4 anos. O jeito de interagir vai ser diferente. O óculos de imersão, de realidade virtual, acho que ele estoura este ano e vem com força. Olha, essa questão de previsão é muito difícil, né, de tecnologia. Eu lembro de uma cena em 2007, o empresário Lawrence P., da área de farinha, né, de farinha de trigo principalmente, um grande empresário chinês naturalizado brasileiro, ele veio dos Estados Unidos e participou de um programa de televisão que eu apresentava, Opinião, em 2007. E ele trouxe um iPhone e ele fez uma previsão precisa. O iPhone foi lançado em 2007. Ele falou isso, ele mostrou o iPhone, vai revolucionar a comunicação no mundo, o jeito do ser humano viver. E acertou na mosca. Só que junto ele fez outra previsão. Ele falou assim, tinha o de 4 gigas e o de 8 gigas. Eu comprei o de 4 porque a gente nunca vai usar o de 8. Hoje a gente usa de 256, de 512. Então ele acertou uma previsão e errou a outra. Nós chegamos ao final do ISFM News, e não do Opinião, né? Do ISFM News desta quarta-feira, último dia de 2025, agradecendo muito a produção do Jefferson Cruz, a operação da mesa de vídeo do Gustavo Silva, a operação da mesa de áudio
do Felipe Faustino, a participação como comentaristas com previsões do Ronaldo Serápicos e do Benjamin Rodrigues Lopes, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente hoje e durante esse ano de 2025. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 7 da manhã, mas já em 2026, e um ótimo ano novo, uma ótima passagem de ano para você, que você super merece.